Meus caros, sejam muito bem-vindos ao Cult. Este que é o programa onde falamos de arte, de cultura, da forma mais informal possível e que demonstra que, de facto, todos nós podemos e devemos falar de arte, porque a arte é transversal a todos os aspectos da nossa vida. Como sempre, um convidado especial. Hoje tenho o meu caro amigo Luís Costa Branco, que é jornalista, pivô, mais recentemente também tens um podcast sobre mobilidade. Sim. Que eu sei que é um tema que tu abraçaste já há alguns anos e com uma determinação muito particular. Sim, João, primeiro que tudo, obrigado pelo convite e pela oportunidade de te revermos, já vivemos pertíssimo. É e eu verdade, passo quase todos os dias pela tua casa. Nós alternamos, temos períodos em que estamos quase todos os dias e depois... E outros dias e outras alturas em que não estamos fisicamente juntos há muito Tantas tempo. vezes. Bom, sobre essa minha atividade paralela ligada à mobilidade e que me leva a passar pela tua casa todos os dias quase, tem a ver com algo que eu há uns 8 anos resolvi fazer, que foi vender o meu segundo carro. Uma vez que estava a mudar-me para o centro de Lisboa e a trabalhar em Lisboa, consegui aqui um binómio que andava à procura de conciliar há algum tempo, que era trabalhar em Lisboa e viver em Lisboa, porque eu ou vivia em Lisboa e trabalhava em Carnaxide, ou quando vim de Angola, que tinha cara, estava a viver em Carnaxide e trabalhar em Lisboa. E, portanto, finalmente consegui conciliar as duas coisas e, nessa altura, tomei uma decisão racional para mim, pouco racional para outros, que é vender o meu segundo carro e trocá-lo por uma bicicleta. E, à medida que comecei a fazer de bicicleta o meu cotidiano, comecei-me a perceber, do que é que isso implicava em termos de mudança da configuração urbana, do espaço das cidades, da forma como se desfruta da cidade, e isso depois acabou por ser maximizado, se quiseres, com a pandemia. Pois, porque tu todos os dias... a pandemia... E a pandemia parou as nossas vidas e as cidades de repente ficaram silenciosas, despoluídas, ouvia-se os pássaros. E tu sempre na tua bicicleta? E eu sempre na minha bicicleta, assim que começou a ser possível mexermos e deslocarmos de um lado para o outro, porque estivemos obviamente remotamente a trabalhar durante o tempo que foi determinado, e isso permitiu-me começar a redescobrir a minha cidade de Lisboa de outra forma, passando por locais que tinham a ver com a minha história pessoal, a minha antiga escola primária. Portanto, hoje em dia passo por esses trajetos, recupero esses trajetos todos que fazia de autocarro com menos de 10 anos com o meu padrasto. Passar de novo pelo Jardim Zoológico, sentir o cheiro do Jardim Zoológico à meia-noite, quando venho do trabalho, quase uma, ou de manhã cedo, e os cheiros dos animais, e portanto percebes que há uma série de elementos da natureza, obviamente no Jardim Zoológico são artificiais na nossa cidade, mas são elementos da natureza na mesma, os sons, os animais a comunicarem uns com os outros, os cheiros, não é? Dos dejetos, e começas a perceber que há muita natureza na nossa cidade. E para concluirmos um pouco essa fase em relação à mobilidade, foram feitos de facto grandes evoluções. Eu sei que há sempre muito mais para fazer, aliás, depois já vamos estabelecer um paralelismo com as artes, porque também está sempre tanta coisa por fazer, mas foram feitas muitas alterações que beneficiaram de facto para quem quer ter essa opção de vida. Sim, não se trata de impor isto ou esta forma de mobilidade a ninguém. Trata-se de arranjar alternativas seguras e que façam sentido para aquilo que são os princípios. E para quem toma essa opção? E para quem toma essa opção, não se trata de dizer que agora ninguém pode... Eu adoro automóveis, não se trata de dizer que não se pode andar de automóvel, trata-se de, atendendo à rede viária que nós temos, que não pode crescer mais, não é? Felizmente, porque quanto mais cresce a rede viária, mais estás a incentivar a que se use o automóvel, mas de arranjar alternativas para quem quer fazer o cotidiano de outra forma,
Não, e atendendo à crise energética... menos penalizadora financeiramente. Não, então, e atendendo à crise energética mais agradável. que estamos a sofrer, Sim, é terrível. eu penso que será um bom estímulo. Luís, 2 escolhas. Diz-me. E tu trazes-nos escolhas bastante invulgares. Eu normalmente... Não sei se são invulgares ou não. Eu até achei são que invulgares. Uma delas achei que era muito banal até. O banal, eu nunca interfiro nas escolhas dos meus convidados. Tu escolheste, em vez de escolher uma obra, tu escolheste uma fase, um período determinado de um artista, que foi a década de 90 do Zé Guimarães. E, em justa aposta, escolheste não um quadro de Van Gogh, mas escolheste uma espécie de uma trilogia, que foi a imagem do seu quadro em Arles, foi a Noite Estrelada e os Girassóis. Sim. Como é que tu casas estas duas? Olha, eu não tenho o teu conhecimento nem teórico nem prático, mas também não vinha aqui com esse pressuposto. E não é esse o pressuposto, não. Eu devo dizer que aquilo que me agrada na arte, se quiseres na pintura especificamente, mas naquilo que tem a ver... Mas pronto. Sim, nas artes visuais. Nas artes visuais, digamos, é a cor. E isso faz-me recordar um período em que eu, cuidado dos meus filhos, o meu pai sempre teve muito mais sensibilidade para as artes e se quiseres, é um artista plástico que cria muita coisa, ainda hoje está reformado e cria coisas e dá muito gosto perceber que mantém a sua jovialidade e a sua juventude com esse ímpeto mental, da criação. Com coisas muito, vou usar uma palavra que agora se está a usar a pontapé, que é disruptivas, mas é verdade, porque ele mistura muito a cor... Disruptivas, para que nos percebam, é no sentido de sair da área de conforto, desconstruir ou reconstruir coisas que já existem, de maneira que parece sempre é um resultado surpreendente. Certo. E eu vou-te dizer... uma das coisas que eu gosto muito quando vou a exposições, e não vou às vezes que devia ir, eu reconheço, eu gosto que as artes plásticas me façam sorrir, se quiseres. Ou seja, que a mistura da cor, da criatividade, do inesperado, tenha um toque qualquer de humor, de subversão humorística. E é de facto algo que é um pouco lúdico, há um lado lúdico das artes plásticas que é muito interventivo. E para mim isso é um bocadinho essa lógica que é, eu gosto de perceber muitas vezes o subtexto da criação, mas gosto que a criação me pisque o olho, me provoque no sentido quase humorístico, percebes? E é fácil, porque nós, se transpusermos isto para a tua escolha de uma década, da década de 90 do Zé Guimarães, que é a época em que ele, no fundo, é a consagração do Zé Guimarães. Mas o Zé Guimarães sempre teve uma grande influência africana, porque ele foi oficial do exército em África durante muito tempo, e a época onde se nota mais essa influência africana, mas também a influência mexicana e a influência japonesa, e aquela necessidade de pôr os caracteres alfanuméricos, ou seja, da introdução de letras e de números nas próprias peças, juntamente com imagens que vêm muito destas fontes que o alimentaram, ele criou uma coisa que foi o alfabeto visual. Aliás, todo esse período, toda a obra do Zé Guimarães é muito caracterizada por esta ideia de alfabeto visual, ou seja, ele criou um alfabeto, foi criando letras para criar a sua própria linguagem. E é a época onde ele teve, nomeadamente, a exposição em Hong Kong, a exposição nas Belas Artes de Bruxelas, em Serralves, e foi a grande consagração. E também é provavelmente... Pessoas recordar-se-ão, João, desculpa, que aquele logotipo do turismo de Portugal, que na altura teve um impacto brutal. Replicado depois em escultura, junto ao Tejo. Sim. Foi depois replicado a uma escala bastante grande junto ao Tejo. É muito exuberante essa época. E isso agrada-me, sabes porquê? Porque é provocador em relação a algum cinzentismo nacional, e eu sou de Lisboa, sou português e adoro ser português e de Lisboa, mas deu-me um gozo extraordinário, e vais perceber muito bem aquilo que eu te vou dizer, ao conhecer Angola, por exemplo,
a vibração de cor que tu tens no teu cotidiano. E não é preciso ir, basta andar na cidade com os panos, até não é preciso ir para os trajes As tradicionais. quitandas, a coloração das frutas. A própria roupa que as pessoas vestem. Não há pudor em combinar roupas que nós, na Europa, se quiseres, achamos um bocadinho inconciliáveis. E ali há quase uma vaidade exuberante em usar cor-de-rosa, choque com laranja, amarelo com vermelho. É inacreditável tu estares a dizer isso, porque eu quando vim de África, tinha cerca de 9, 10 anos, a primeira coisa que eu notei foi precisamente esse impacto. Mas adaptaste bem, estás todo preto. Não, é uma espécie de farda, Fica sempre bem. É uma espécie de farda. Mas eu de repente venho de África, onde as pessoas muitas das pessoas não têm essa percepção, mas estávamos no esplendoroso ano de 1975, mas em África já toda a gente andava de mini-saias, era uma explosão de cor por todo o lado, era todo aquele ambiente da ilha de Luanda, mas em toda a Angola. E aterro no aeroporto de Portela, à época, e vejo, era tudo cinzento, preto, Castanho escuro. E depois ainda para mais, como a minha mãe e a família da minha mãe é toda de Leiria, fui parar a Leiria, que não tinha a projeção de hoje, e ainda se notava muito mais. Se notava muito isso em Lisboa, então no resto do país... Era tudo mais amplificado. Era muito mais. E a África, de facto, tem esse deslumbramento, ou seja, que não há pudor nenhum com as cores e todas as cores assentam, não é? Sim, até porque fazes um contraste muito bonito com aquelas várias tonalidades de pele que há, desde o mais escuro até ao mais, digamos, branco, se quiseres, mulato, e tudo parece que tudo fica bem, não é? E é muito a nossa vertente cosmopolita. Nós, portugueses, somos muito cosmopolitas. Nós sempre interagimos com todos os povos. Hoje em dia fala-se muito de alguns aspectos que eu nem consigo perceber, porque não têm, de facto, a ver com a essência portuguesa. Lisboa sempre foi uma cidade cosmopolita. Sim. Definir uma raça para Lisboa é praticamente impossível. E há séculos, não é? Há vários séculos. Há muitos séculos. Aliás, antes até eram os árabes, até nós a conquistarmos e depois mais tarde reconquistarmos. E é engraçado porque esta fase do Zé Guimarães, e nós vamos ter a oportunidade de mostrar aqui muitas peças dessa fase, onde se vê de facto os números, vê-se essas figuras, e o Zé Guimarães é de facto alguém que não tem pudor nem contenção em usar a cor. E até mesmo os animais que ele vai criando, que são um pouco imagéticos, ou seja, é um universo muito imaginário, mas com grandes influências dos muralistas mexicanos e também de algumas figuras japonesas, e de África, sobretudo. De África, porque ele representa muito coisas que nós estávamos habituados a ver em África. Tu tiveste essa experiência, que no artesanato, ele leva e vai buscar ao artesanato, vai beber ao artesanato. Aliás, não foi o único. Picasso também estruturou grande parte da sua obra inspirada no artesanato africano, mas ali no Zé Guimarães eu consigo mesmo ver que é Angola, não é África toda, porque há ali uma identidade muito, muito premente. Sim. E a questão da cor, só para retomar a conversa que eu tinha há bocadinho em relação ao meu pai, eu lembro que era miúdo e aos fins de semana, os meus pais são divorciados, portanto eu ia passar os fins de semana com o meu pai de 15 em 15 dias, e muitas vezes o meu pai estava a fazer coisas, pintar, fazer pequenas estatuetas em madeira, e eu, pronto, desenhava, e eu perguntava ao meu pai, esta cor fica bem com esta cor, e ele usa a cor que tu quiseres, tu é que sabes se fica bem ou se não fica bem, não há regra. E a minha relação com a arte sempre foi muito moldada nesta lógica e que eu falava disto com o meu pai muitas vezes, que era o que é que o artista quer dizer. E o meu pai dizia muitas vezes, ele às vezes não quer dizer nada, quer só fazer uma coisa que lhe dê gozo e que possa proporcionar gozo a quem vê. E portanto a minha relação é muito, se quiseres, básica com a arte, que é, eu tenho que ter gozo em ver aquilo e tentar adivinhar o gozo que o artista teve a criar
não estou a dizer que o trabalho artístico é só gozo, porque não, porque é basicamente trabalho físico. Sim, e às vezes é muito inquietante, porque Sim. é preciso mexer com os nossos fantasmas e Sim, tentar acredito transpô-los. que sim. Mas o principal condimento está aí. Ou seja, muitas vezes o artista cria, porque tem esse ímpeto e tem essa necessidade de criar. Mas depois o mais importante é, de facto, a reação das pessoas. Sim. Por isso é que eu até costumo dizer que as obras dão sempre muito mais ao artista, mesmo o artista convencional, cuja sua vida é só mesmo trabalhar e trabalhar nas artes plásticas e nas várias expressões visuais, mas a obra dá sempre mais ao artista do que o artista deu à obra. Precisamente por isso. E é curioso, tu estás a reportar um período, que é o período da infância, onde as crianças absorvem e dão-nos exemplos absolutamente extraordinários. Uhum. E depois escolheste Van Gogh. E de Van Gogh escolheste uma trilogia, e eu isso acho particularmente curioso, porque temos primeiro a contenção e o objetivo de Van Gogh de, ao pintar o quarto de Arles, ele tinha a ambição de criar uma espécie de uma residência de artistas. Depois, a Noite Estrelada, que era a vista do quarto de Arles, onde ele criou um cipestre que quase que toca na estrela, e aliás está lá Vênus. Ele tinha um conhecimento da astronomia, porque foram fazer os estudos, e aquele céu coincide com o período onde ele pintou, de facto, aquele quadro. E depois, os girassóis, que são 3 etapas totalmente distintas, mas que quase que transmitem um caminho de Van Gogh. Uhum. E isto apela, de facto, ao teu lado lúdico, porque há aqui uma componente interpretativa da tua parte, porque a escolha das 3 não é arbitrária. Sim. 3 coisas. Já tive a oportunidade de estar em Arles, no hospício onde ele esteve internado, e visitar o quarto que supostamente é o quarto dele, andar à volta e na primavera, portanto, perceber, e no verão, final de primavera, princípio de verão, e perceber que as cores que vemos nos quadros correspondem exatamente às cores que lá estão. E foi para mim, que gosto muito de Van Gogh desde muito novo, ou desde muito miúdo, se quiser, já te explico também porquê. Foi muito emocionante para mim, que é, estou no sítio onde esta pessoa... Estás na mesma atmosfera, estás na mesma E atmosfera. que para mim é assim uma pessoa admirável, por ter um lado genial, quase único. Aliás, diz-se que ele nasceu com 150 anos de atraso, Sim. porque agora ainda se tenta replicar muitas das coisas dele. E eu gosto muito, depois é engraçado que isto tem várias ligações. Depois tive a oportunidade de estar também no Rijksmuseum, que tem muitas obras dele, e vê-las ao vivo tem um impacto brutal. E é curioso, estavas agora a falar disso, e eu estava-me a lembrar de um pormenor, porque é que eu gosto tanto da Noite Estrelada. A Noite Estrelada tem a ver com a minha avó, que fumava ventil até aos dias em que nos deixou. A minha avó tinha um cinzeiro que usava, que era A imagem. Era a Noite Estrelada. E esse cinzeiro há de estar em casa do meu pai, alguns no ateliê dele, e aquele cinzeiro para mim representa muita coisa. Representa o meu gosto por Van Gogh, representa a minha avó, que tinha uma paciência extraordinária para estar comigo e para maturar, e representa um amor pela estética que não te consigo traduzir muito bem por palavras, mas é engraçado porque me lembrei disto Tu não agora. consegues, talvez não consigas, aliás, às vezes é muito difícil nós traduzirmos por palavras as emoções, mas consegues traduzir que tudo isso está intimamente ligado ao afeto. Sim. Ou seja, a tua interpretação dos próprios afetos. Sim. Porque o que era só uma imagem, okay? Que a Noite Estrelada é só uma imagem, para ti não é só uma imagem. Para ti é esse vínculo com a tua avó, é esse vínculo com o que poderá ter acontecido com a própria Noite Estrelada da tua Sim. avó, ou seja, remete para tantas narrativas à volta de E é uma engraçado imagem. que o meu filho, num trabalho da escola, recriou a Noite Estrelada e está extraordinária. E eu emoldurei, pus na sala, porque se calhar faz aqui estou a pensar isto agora, mas eventualmente faz uma ligação dessa geração para a outra geração que tinha o cinzeiro com a Noite Ou seja, Estrelada. é o prolongar Sim. de
de uma imagem, é isso que tantas vezes eu tento explicar, como uma imagem E que faz através parte- de um artista que me diz tanto, ou que me toca tanto, não sei se me diz tanto, sei que me toca muito, porque eu quando olho para as obras do Van Gogh, eu muitas vezes, e para explicar isto aos meus filhos sobre o impressionismo, o que eu lhes explico é para cerrarem os olhos para aquilo que está à volta deles e tentarem desenhar com os olhos cerrados, para perceberem porquê da técnica. Isto é a minha explicação como leigo que eu lhes consigo dar. Tu darás engraçado. outra muito mais correta. É exatamente isso. Em vários tipos de pintura, seja no impressionismo, seja no expressionismo, seja no pontilismo, se nós cerrarmos os olhos, as imagens tornam-se quase fotográficas. Depois Van Gogh é essa explosão de cor, é esse exagero, e ainda para mais, ainda hoje são criados programas para replicar, porque toda aquela perturbação, há quem diga que Van Gogh conseguiu encontrar uma vibração que está explicado inclusivamente e foi estudado, aliás, a Noite Estrelada é das obras mais estudadas que já existiu, e aquela vibração que o quadro tem corresponde em certas circunstâncias, à vibração da própria Terra. Uhum. Que não há uma explicação humana por como é que um ser humano conseguiu fazer isso e traduzir em pintura. E depois, nós vamos, por exemplo, para os girassóis, que é uma outra nostalgia. Sim. Aí que ele até faz, o primeiro que faz para oferecer ao seu amigo Gauguin, para o Gauguin pôr no quarto. Mas tem uma particularidade que eu acho essa peça absolutamente extraordinária, que é, num só ramo de girassóis, ele conseguiu concentrar todo o círculo de vida de um girassol está contemplado dentro de uma jarra. Desde o que já definhou, àquele que está a despontar. Eu acho isso extraordinário. Uhum. Porque depois tu sais do quarto, vês aquela paisagem imensa e depois concentras-te numa coisa que até é mais próxima, porque foi para oferecer um amigo, onde ele põe o ciclo todo de vida. Sim. E agora, vamos colar isso àquilo que tu disseste. É que o Ken do teu filho conseguiu fazer isso Sim. e dar uma continuidade. E não é fechar um círculo, é abrir um círculo. Sim, pode ser um círculo de continuidade. Eu sobre o Van Gogh ainda há algo que me encanta, se quiseres, que é, ou que me atrai, que é o lado mais sombrio dele, não é? Como uma pessoa com os seus fantasmas, como dizias há pouco, e muitas vezes, e todos nós temos os nossos fantasmas, não é? Mas acho que eu, na parte que eu às vezes me dedico, menos do que devo, mas me dedico, que é a escrita, o que eu tenho para mim é que se calhar um lugar comum, mas é no período de maior sofrimento, ou um período mais sombrio que nós temos como pessoas, que a mim me faz ser mais criativo, se quiseres. É um bocadinho, é como se fosse uma força oposta, que é preciso ir lá abaixo para criar. Não, mas é verdade. E no caso... Quando a vida te corre bem, se calhar estás menos dada à criação do que quando a vida... Estás mais a usufruir. Sim. Ou seja, eu costumo dizer... E quando estás em baixo, estás mais fechado sobre ti próprio e é como é que eu vou puxar por mim. Há uma expressão que eu uso muitas vezes, que é quando o fogo de artifício está no ar, nós estamos todos a olhar para cima. Sim. Quando não há fogo de artifício, estamos muito a olhar, às vezes para baixo e outras vezes para dentro. Sim. E nos momentos em que nós olhamos para dentro, há muito essa necessidade depois também de expandirmos e virmos cá para fora. Até para não nos sentirmos irremediavelmente presos cá dentro. E é um impulso quase instintivo de sobrevivência, que eu tenho que criar, seja a escrever, seja a pintar, seja marcenaria, o que for. Não é? Estamos mais enclausurados dentro de nós e essa clausura também nos empurra para fora, mas empurra para fora através da criação, seja na escrita, seja na pintura, seja na escultura. Pode ser uma ideia para fazer qualquer coisa, não é? Mas obriga-nos a criar caminhos dentro de nós para começarmos a abrir janelas para podermos... sobreviver, se calhar. Pode ser também uma questão de sobrevivência. Para sobreviver, porque senão acaba por ser um exercício masoquista de dor. E algo que é particularmente curioso é como é que alguém como o Picasso, o Picasso também passou por essas fases, mas como o Van Gogh,
não há ninguém que olhe para aquilo, que não sinta o deslumbramento lúdico e até às vezes exagerado, mas também não deixe de sentir essa parte de sofrimento que todas as peças dele encerram, porque há ali uma contenção que ele conseguiu transmitir, de estar de tal forma enclausurado dentro dele. Sim, eu dir-me-ás tu que é a tua área. Aqui é a opinião de cada um. Não, eu aprendo penso mais que, convosco do que eu penso que essa dor, esse sofrimento que ele carregava, é como tu dizias, é transversal, não vou dizer a todas, mas eventualmente a Sim. todas, mas a muitas obras eu sinto essa necessidade de pôr cá para fora qualquer coisa. Uma espécie de uma nostalgia, de uma melancolia Sim. que está sempre presente. E Mas que por outro lado choca muito com a ideia da cor vibrante e que transmite, por regra, alegria, não é? E essa dualidade é absolutamente fantástica. Eu sei que não parece, Luís, mas, como eu costumo dizer sempre, a arte e a pintura nunca se subtraem, nada subtraem, sempre nos acrescentam. Acrescentam-nos através de um cinzeiro. As imagens fazem parte da nossa vida. Os 24 minutos já passaram. Eu sei, é que passa-me. Eu avisei antes. É que isto passa mesmo no foguete. Passa mesmo. Continuem a acompanhar-nos. Mais uma bela conversa, Luís. Eu só tenho que te agradecer. E não se esqueçam, de facto, a arte nada subtrai. Nada subtrai. Sempre acrescenta. Luís, obrigado por esta conversa. Foi extraordinária. E esperamos continuar mais tempo noutra alternativa. Certamente. Obrigado. Obrigado, Luís.